Olá pessoal, graça e paz, seja bem-vindo ao Amar Tem Graça, e agora você está tendo acesso aos bônus, e hoje nós vamos estar conversando aqui com alguém que trabalha há muito tempo com casais. Hoje ele é um parceiro do meu ministério, é pastor da igreja que eu pastoreio. Abner Bertolo, ele é pastor, empresário, palestrante e casado há 43 anos. É um prazer muito grande, Abner, te receber. Eu sei que você já trabalha há muito tempo e nosso propósito aqui é trazer pessoas que trabalham com casais. Seja muito bem-vindo, sou muito grato pelo seu tempo. É um prazer realmente estar aqui participando desse projeto. Eu tenho certeza que aquilo que nasceu no coração do pastor Cláudio é o que vai edificar e abençoar muita gente, muitas famílias. Eu espero contribuir de alguma forma, porque eu falava agora com ele aqui que 6 de agosto, próximo passado, às 21h32, nós completamos 50 anos do beijo que selou o início do nosso namoro. Então é muito tempo convivendo realmente como casal e certamente tem alguma coisa para compartilhar aí com vocês. Isso aí, Abner. Vamos lá, algumas perguntinhas, nós não temos muito tempo, mas vou procurar extrair aqui dele até resposta para me usar como material mais à frente. Então vamos lá. Um dos grandes problemas da família e do casamento ainda continua sendo o divórcio, que não é nada novo. Muitas pessoas trazem consigo aí fatores que levam o casal a se separar, mas ao longo desse tempo, há quanto tempo você tem trabalhado com casais? Você também é empresário e paralelamente você divide o seu tempo entre os seus negócios e também o seu ministério. Há quanto tempo, eu sei que você já trabalhou um tempo com Josué e em outros lugares também, só para que o pessoal entenda, né, te conheça e saiba quanto tempo você já trabalha com casais, sabe? Olha, nós começamos, na verdade, em 2005, quando depois de 10 anos na igreja, sem fazer exatamente nada, absolutamente nada, nós não estávamos envolvidos com ministério nenhum, com trabalho nenhum, com departamento nenhum. Depois de 10 anos na igreja, nós resolvemos participar de um encontro de casais. E lá nesse encontro de casais, o pastor José Gonçalves, de 2005, nós fomos, vamos dizer, achados no meio da malhada por ele, e ele, não sei se foi por direção divina, eu creio que deva ter sido, mas ele nos abordou e se aproximou de nós, enfim, e acabou liberando algumas palavras proféticas para a nossa vida. Se nós um dia viéssemos a trabalhar na igreja, que fosse com casais, que ele via chamado em nós. Então, de lá para cá, a gente começou a se envolver cada vez mais e, graças a Deus, Deus tem trabalhado conosco e tem trabalhado através de nós, e nós temos trabalhado nesse ministério desde 2005. Isso, então vamos lá, quase 17 anos aí quase já trabalhando. Bom, olhando para isso então, na sua ótica, no panorama que você viu, quais foram os motivos que se destacavam com muita força, os de maior ênfase no que diz respeito a divórcio? Olha, realmente os motivos às vezes são fúteis, mas certamente algumas coisas se destacam. Eu creio que um dos maiores problemas do divórcio é a infidelidade. A infidelidade é algo que realmente tem destruído alguns relacionamentos. E perceba que quando eu digo infidelidade, não estou falando necessariamente de uma relação conjugal, de uma relação sexual extraconjugal. Não necessariamente isso, porque eu costumo definir a infidelidade como algo que um dos dois faça e que o outro não possa saber. O simples fato de alguém fazer alguma coisa e que o outro não possa saber, isso para mim é infidelidade. E isso pode ser o estopim de muita coisa. Eu costumo dizer que o adultério é a cereja de bolo da infidelidade, mas até que chegue ao adultério, tem um caminho longo aí que vai desgastando o casamento, vai destruindo o casamento. Isso realmente é terrível. Então você acha que, eu escondo o que eu compro, eu escondo onde eu vou, eu escondo. Você acha que isso é infidelidade? Isso é infidelidade. Certo. E a infidelidade acaba corroendo a confiança que um tem no outro. E isso, para caminhar para o descasamento, que eu digo o seguinte: casamento é uma construção diária, é um processo. Então, todo dia ou você está casando um pouco mais ou descasando um pouco mais. Legal. E eu acho que a infidelidade é um combustível para o descasamento. Bom, eu gostei dessa palavra, descasamento. Confesso que eu não tinha ouvido ainda, né? Mas é bem legal. Então, olhando para esse ângulo aqui, um dos fatores seria a infidelidade. Bom, olhando para isso, uma das maiores dificuldades das pessoas, de qualquer indivíduo, me parece que em qualquer instância, é lidar com as mudanças. Mudar sempre me parece muito difícil, porque a maioria de nós gostamos de ficar na nossa zona de conforto. Então, toda vez que vão mudar,
saímos das áreas de conforto para ir para uma área de conflito, vamos ter que gastar energia. E aí muitas vezes o cérebro não quer, tá certo? Então eu quero te fazer uma pergunta. Como tentar ajudar as pessoas a melhorarem, mesmo quando elas não querem melhorar? Porque o grande problema é esse. Muita gente sabe que precisa de uma melhora, de um conserto, de colocar o cônjuge no seu devido lugar, de colocar os amigos no devido lugar, de colocar a bebida no devido lugar, mas elas às vezes não conseguem porque não sabem lidar com esse desconforto da mudança. Como ajudar essas pessoas? Olha, eu costumo até usar um texto bíblico que é muito, muito conhecido, mas eu acho que ajuda muita gente a pensar sobre isso, que é aquele texto onde se diz que como você quer tirar o cisco do olho do outro quando você está com uma trave no seu olho. Eu uso muito esse texto para trabalhar isso aí, porque a primeira coisa que eu acho que assim, mais ou menos claro, e que a gente às vezes não se detém a pensar sobre isso, é que ninguém muda de fora para dentro. Ninguém muda por imposição de ninguém. Ninguém muda porque o outro está cobrando, está falando. Ninguém muda assim. Então a gente muda de dentro para fora. Aliás, eu acho que mudança de fora para dentro não é mudança. Mudança de fora para dentro é disfarce. Okay, é disfarce. Legal. Então assim, tem que mudar de dentro para fora. Então, se você quer realmente ajudar teu cônjuge a fazer aquelas mudanças, ou a começar a processar aquelas mudanças pelas quais você passou, que você viu que deu certo e você acha que é fundamental para a tua relação, comece usando esse texto bíblico como referência, porque eu acho que ele é fundamental. É interessante que a Bíblia diz que depois que você tira o cisco do seu, você vai ao outro e tira o cisco do outro. E nós não fazemos isso muitas vezes. Depois de tirar o cisco do meu olho, eu tirei o cisco do meu olho e eu vou lá tentar tirar uma unha encravada do outro. Eu não sou especialista em unha encravada, eu me tornei especialista quando eu tirei o cisco do meu olho em tirar o cisco do olho. Então, eu acho que a regra é essa. Primeiro, eu deixo Deus me tratar, me moldar, me consertar, e eu vou tentar influenciar, e não impor, e não cobrar, mas eu vou tentar influenciar o outro a partir das mudanças pelas quais eu já passei. Ou seja, naquilo que eu vivi, naquilo que eu tratei na minha vida, eu sou especialista, então naquilo eu posso tentar ajudar o outro. Então, nesse percurso, eu vou ter que ter muita paciência, porque tanto que esse texto vai dizer assim, não dê o que é sagrado aos cães, nem pérola aos porcos. Mas por que ele diz isso? Ele não está falando nem de porco, nem de cachorro. Ele está dizendo o seguinte, olha, não dê ao outro o que o outro não esteja preparado para reconhecer o valor que aquilo tem. Então, assim, eu acho que nesse processo, as coisas fluem desse jeito. Primeiro, eu me mudo, eu influencio o outro a partir das minhas mudanças, nas áreas onde já fui tratado, onde já fui curado, e eu tenho que aguardar o tempo de Deus, porque é o tempo de Deus. Legal. Bom, gente, só colocando um conteúdo que eu também acho importante, um dia tire para perguntar à sua esposa se ela sabe com quantos anos ou com quantos meses ela andou, com quantos meses ela falou, e você vai descobrir que provavelmente não foi, né? A data não coincide com a sua, porque assim como um andou num período e falou num período diferente, um também tem mais facilidade de mudar em algumas áreas. Um muda primeiro aqui, mas tem dificuldade de mudar ali, e nós precisamos ter essa flexibilidade para vivermos esse ambiente de mudança, que nem sempre tem o sincronismo, né? Eu mudei hoje minha parte financeira, mas o meu cônjuge pode levar um pouco mais de tempo. Eu costumo dar um exemplo, que é assim, por exemplo, vamos imaginar que eu mentia e eu xingava. E eu deixei Deus me tratar, Deus me tratou, e eu não minto mais. Então, se eu tenho credibilidade para tentar ajudar o meu cônjuge a fazer alguma coisa, é não mentir. Então eu chego e digo, mas você está xingando, mas tu também xinga. Sim. Então assim, naquilo que eu já fui tratado, eu tenho autoridade para tentar ajudar o meu cônjuge. Legal. Bom, a terceira pergunta é o seguinte. Uma pessoa é composta, 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do verso 23, corpo, alma e espírito. Então o ser humano, o indivíduo, a esposa, o marido, os filhos, a sogra, corpo, alma e espírito. Tá certo? Só que me parece que as pessoas não têm um entendimento de que são compostas disso. Me parece como você vê essa falta de entendimento das pessoas, sabe? Às vezes você vê uma mulher reclamando de coisas materiais e não reclama de coisas emocionais, porque às vezes o marido é bom na área emocional, mas ele não consegue entender esses três. Me parece que as pessoas ainda têm muitas, ou não espiritualizam nada, ou espiritualizam tudo.
É verdade, é verdade. Esse é um desafio muito grande. Por quê? Porque nós somos um ser assim, né? E pior, a Bíblia diz nesse texto que nós temos que nos manter irrepreensíveis nessas 3 áreas. No Sim. corpo, na alma e no espírito. Então, se a gente procurar ser uma só pessoa, e a Bíblia diz que nós temos que caminhar em direção a sermos uma só pessoa, nós temos que entender que esse processo de ser uma só pessoa tem que ocorrer nas 3 áreas. E eu vejo muita gente se enrolando aí, porque, por exemplo, por que a gente tem que ser uma só pessoa no espírito? Porque se eu não for uma só pessoa no espírito, eu vou acabar levando um problema mais para o meu casamento. Por exemplo, o julgo desigual. Porque as 2 pessoas só podem ser uma só pessoa no espírito se elas servirem ao mesmo Deus. Se não servem ao mesmo Deus, elas nunca serão uma só pessoa no espírito. Então, o julgo desigual é uma proteção de Deus para que a gente possa caminhar em direção a sermos uma só pessoa no espírito. Bom, uma só pessoa na carne, como é que a gente faz? É quando a gente tem uma identidade boa na área sexual, quando a gente consegue caminhar tendo uma boa fluidez na nossa vida sexual. Então a gente começa no primeiro ato, quando a gente inicia o processo e aperfeiçoando a nossa vida sexual, a gente caminha em direção a sermos uma só pessoa na carne. Mas qual é o nosso desafio? É na alma. Por quê? Nós nunca seremos uma só alma. A gente pode ser uma só pessoa na carne e no espírito, mas nós nunca seremos uma só pessoa na alma. Cada um tem seus gostos, as suas manias, então, enfim, nosso processo todo, nosso desafio todo é caminharmos juntos, tentando o tempo todo sermos uma só pessoa na alma, sabendo que a gente nunca vai ser. Aliás, eu acho que tem uma coisa a ver com isso. Eu acho que se nós fôssemos uma só pessoa na alma, a salvação de um alcançaria o outro. Isso não é verdade. A salvação é individual. Então, nós sempre seremos 2 almas tentando, caminhando, buscando essa unidade de alma. Você faz um pouco. Lembra que você já enfrentou ao longo desses 40, aquela barra, mas mesmo que a pauta divórcio nunca tenha vindo, né? Porque às vezes o momento mais difícil não foi uma crise conjugal, foi a perda de um ente querido, foi a perda de um emprego. Não, mas conosco foi realmente isso, foi literalmente isso. Por quê? Desse tempo que a gente tem de casados, metade dele foi vivido sem Cristo e metade foi vivido com Cristo. Bom, onde é que eu quero chegar? Nesse primeiro momento, nessa primeira metade, a gente caminhou sem Cristo, a probabilidade que nós tenhamos cometido mais erros é maior, porque sem Cristo a gente erra mais. Então, eu creio que, provavelmente não, com certeza, nós erramos mais no período que nós não tínhamos Cristo. Mas olha que interessante, nós só consideramos a possibilidade de nos divorciar, nós só falamos sobre isso, nós só conversamos sobre isso quando nós já estávamos convertidos. Olha que coisa interessante. E aqui eu deixo uma dica para você que está aí nos ouvindo. Perceba o seguinte, qual foi o meu grande erro? E eu assumo a minha parte como sendo a maior nesse problema. Qual é o nosso grande desafio? Nós precisamos caminhar em direção a um alvo único, que é Cristo. Então marido e esposa têm que caminhar em direção a Cristo. A gente está caminhando na mesma direção. Isso aí é ponto de partida. A gente falou isso agora com relação ao julgo desigual. Mas qual foi o meu problema? Eu não entendi, eu não tive habilidade para descobrir que cada um precisa caminhar em direção à vontade de Cristo na sua velocidade apropriada e adequada. O meu maior problema foi esse. Eu costumo dizer hoje, aconselhando casais, falo muito sobre isso. Às vezes o marido quer andar a 100 por hora e a esposa quer andar a 20. Por falta de sabedoria, normalmente o que acontece? Esse que quer andar a 100 começa a cobrar. Começa a cobrar. E aconteceu comigo. Eu comecei a cobrar. Resultado, a minha esposa que queria andar a 20, pela minha cobrança, falou assim, agora eu não vou andar mais, eu vou parar. Eu tenho que andar a 100, eu não quero andar a 100, eu vou parar. Resultado, eu me batizei, convertemos juntos, no mesmo dia. Eu me batizei 3 anos antes dela. Por quê? Porque essa minha falta de habilidade, sensibilidade, provocou um retardo na caminhada dela, a ponto dela batizar 3 anos depois de mim. E nesse período de 3 anos, foram os piores 3 anos da nossa relação, porque nós não entendíamos que nós tínhamos que ter uma velocidade de crescimento que fosse confortável para os dois. Eu queria pressionar, eu queria cobrar, eu estava num seminário teológico e eu queria que ela fosse resultado. Pela falta da minha habilidade, eu acabei comprometendo a caminhada dela. Então, eu diria o seguinte, um dos maiores problemas de nós que estamos na igreja, é entendermos que nós temos que encontrar uma velocidade que seja confortável para ambos. Se um quer andar, se outro quer andar 20, 100 com 20, 120, com 2, vamos andar 60? Então, eu seguro um pouquinho para andar a 60 e ela caminha um pouquinho para andar a 60 e a gente consegue... Legal. Bom, vamos lá. Muitos acham, muitos dizem, né? Não quero mais porque o amor acabou. Então eu pergunto, o amor acaba ou ele costuma só dar uma escondida, ir para um esconderijo, joga alguma coisa
por cima dele, ele não está ali. Como é que esse negócio de amor acabou? Olha, a gente sabe que a gente ouve em gabinete muitos casais falando isso. Pastor, não amo a minha esposa, não amo meu marido. Eu costumo dizer que se a gente entender um pouquinho como é que o amor conjugal é construído, a gente pode tomar todos os cuidados para que ele não seja destruído. Eu costumo dizer que o amor conjugal ele começa a partir de um olhar, de alguma coisa que chama a nossa atenção e que eu chamo de, sei lá, admiração. Vamos usar o termo admiração. Então, tudo começa com admiração. Não importa o que você admira, mas começa por aí. E depois, muita gente fala assim, mas tem que haver respeito. Sim, beleza, tem que haver respeito, sem dúvida. Mas a admiração mais respeito não dá namoro. A admiração mais respeito dá amizade. Pense nisso, admiração e respeito dá amizade. Então, para que haja namoro, o binômio não se sustenta. Tem que haver um outro apoio. Qual é? É o desejo. Então, para que dê namoro, tem que ter admiração e desejo. Aí, com admiração e desejo, as coisas começam a caminhar. Mas só admiração e desejo sem respeito não termina no altar, termina na cama de um motel. Termina no sexo. Sim. Muita admiração e muito desejo sem respeito não vai para o altar. Termina na segunda ou na terceira relação sexual. Então, precisa ter esse tripé. Então, o amor é construído assim, com admiração, com desejo e com respeito. Aí o amor é construído. Por que o amor conjugal acaba? A gente fala assim, meu amor, eu não amo. Não, peraí, não é assim. Porque da mesma forma que o amor é construído, ele é destruído. Então, a primeira coisa que a gente perde não é o respeito. O amor a gente só perde no final, depois de ter perdido a admiração, desejo e respeito. Então, a primeira coisa que eu perco é a admiração. Um não admira mais o outro. Mas ainda tem desejo, tem sexo gostoso, a gente caminha. Mas só que como isso é muito dinâmico, assim como a gente começa a construir o casamento por esse tripé, a gente começa a destruir também. Então, eu perco a admiração, o passo seguinte qual é? Eu perco o desejo. Aí não tem mais desejo. E aí não tem admiração, não tem desejo. A gente deu 2 passos no ciclo do descasamento. Qual é o que falta? O respeito. E aí é inexorável. Em algum tempo vai faltar respeito. E aí quando não tem mais admiração, não tem desejo e não tem respeito, aí acabou o amor. Acabou o amor. Então o amor é o último que vai embora. É o último que vai embora. Depois que acabou a admiração, desejo e respeito. Então, ele também é o último que chega. E como é que a gente restaura o casamento? Buscando algo que seja admirável, porque todos nós não temos só defeitos. Nós somos uma combinação de virtudes e defeitos. Então, e mesmo porque você acha que seu cônjuge só tem defeito, guarde, você acha que seu cônjuge só tem defeito, provavelmente o defeito não está lá, está aqui. Bom, então vamos lá. Aprendemos aqui o seguinte. Acenda a sua luz de alerta quando a admiração... Isso, porque tudo começa pela admiração. A admiração foi embora, beleza. Você foi descuidado e não notou, está perdendo o desejo, está na hora de resgatar o desejo e a admiração. Senão vai faltar respeito. Vai faltar respeito. Mas é inexorável. Então, é inexorável. Deu para entender o caminho? Show de bola. Né, também outra coisa que acontece muito hoje é busca por estabilidade, talvez a dificuldade de se achar alguém que cumpra os requisitos. Muitos relacionamentos são pautados numa diferença muito grande de idade. Entende? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A diferença, por exemplo, uma menina de 25 anos casada com um cara de 50. Certo? Então, tem admiração, tem desejo e tem respeito. Mas isso pode causar problemas? E que tipo de problemas isso pode causar? Porque as pessoas se preocupam muito com problemas sexuais. Certo? Mas dá um panorama para a gente. Olha, eu diria que não existe regra para isso. Não tem nada e nem uma bibliografia que seja muito confiável, que diga assim, não, até 5 anos de diferença, até 10, até 15. Eu acho que não tem isso. Mas, vamos pensar no seguinte, talvez uma jovem, ou um jovem, aí não importa o sexo, mas um de 20 e um de 50, nessa faixa de idade, talvez não tenha tanto problema. Mas vamos botar mais 30 para cada um? Ela com 50 e ele com 80. Será que vai dar certo? Eu acho que já começa a ficar complicado, porque não é questão, não é nem maturidade. A maturidade
vai estar num nível completamente diferente, a resistência física vai estar num nível completamente diferente. Então assim, a gente começa a criar outras dificuldades, senão aquelas que já são inerentes ao casamento, porque basta aquelas dificuldades que já são do casamento mesmo. Basta a situação do casamento. A gente vai criar uma outra, um outro complicador, né? Sim. Porque eu acho que assim, eu costumo dizer que, eu só rindo, né? Eu costumo dizer o seguinte, quando Jesus falou que nós teríamos aflição, ele estava falando só para quem não começou a namorar ainda. Só porque depois que você começa a namorar, o negócio piora, não melhora. Porque você tem aflição enquanto não namora, porque depois que namora, você pensa que vai melhorar, não. Você continua tendo aflição e vai ter tentação, porque namoro é uma tentação só. Tentação só no namoro, você vai namorar, quando casar vai ficar bom, quando casar melhora, quando casar, não, só piora. Você casa, você continua tendo aflição, não deixa de ter tentação e ainda passa a ter provação, que casamento é provação, né? E se não for morar na casa da sogra, se for morar na casa da sogra, pior ainda. E tem aflição, tem tentação, provação, e está arriscado a ter tribulação, que morar com a sogra. Então assim, quanto mais houver diferença de idade, eu acho que a probabilidade de você levar um problema a mais para o casamento aumenta. E eu acho que se você pudesse se precaver disso, eu acho que é prudência, né? Prudência. Sim. Não vou dizer assim, é algo insuperável, mas pense nisso, né? Pense, porque eu acho que é algo que pode criar um fator de desgaste, um complicador a mais que não precisaria. Até as próprias questões de relacionamentos sociais. Sim. E a festa, uma pessoa que tem 50 anos, ela tem muito mais... Tem pique e uma de 80 não vai ter. Não vai ter. Você vai, vamos à praia, certo? Vamos caminhar, vamos fazer. É uma série de fatores. Então vai aí. Bom, a gente já está terminando, gente. Eu sei que passou rápido, a gente está quase 40 minutos aí falando, mas legal. Bom, vou fazer 3 perguntinhas para você aqui. Rápido, tipo pai bola. Quando não casar? Olha, quando não casar, se você tem alguma crítica séria a fazer na fase de namoro e noivado, se você tem alguma dúvida muito relevante, melhor não casar. Na dúvida, não case. Beleza. Na dúvida, não case. Bom, meu ou nosso depois do casamento? Esse é o problema que eu vejo. Olha, meu Deus do céu. Eu costumo usar um texto. Eu costumo dizer que depois que a gente casa, gente, nem o nosso corpo é nosso mais. A Bíblia diz em 1 Coríntios 7 que o meu corpo deixa de ser meu e passa da minha esposa, o dela passa a ser meu. Então assim, nem o corpo é nosso. Então esse pronome pessoal, primeira pessoa, acabou, casou, não tem mais meu, nada é meu, nem o dinheiro é meu, é tudo nosso. Não tem mais meu, aquela risca não dá para usar meu mais. Segura aí, vamos para a gente fechar. Vamos ou posso ir? Oh meu Deus. Eu acho que aí é a questão de um respeitar a individualidade do outro, né? Tem coisa, a gente não pode ser individualista, mas nós temos que respeitar a individualidade. Então, tem coisa que a gente vai fazer juntos e tem coisa que não dá para fazer juntos. Então, a gente tem que entender isso. Quando você está começando a querer ferir esse aspecto, entender que ninguém pode ser individualista, mas nós temos que respeitar a individualidade, a gente caminha bem aí. Então é aquela coisa, ela vai no shopping com as amigas, normalmente, né? Fica mais eu vou e posso, certo? E não vamos, não vamos. Isso, exatamente, é na hora do... Porque essas colocações que às vezes atrapalham. Bom, eu acho que se a relação for uma relação sadia e saudável, você jamais vai proibir o cônjuge de fazer nada. Porque você sabe que aquilo que o cônjuge está propondo fazer está dentro de uma realidade que vocês já acordam, que vocês já se entendem. Então assim, o cônjuge não vai pedir para fazer nada que vai te agredir, ou te ferir, ou te constranger. Então, eu acho que quando a gente atinge um nível de maturidade tal, né, a gente consegue aceitar bem os nossos gostos e preferências. E tem coisa que eu vou fazer, eu vou, tem coisa que nós vamos, e tem coisa que vai que é tua, Tafarel. Bom, gente, nós chegamos ao final aqui. Eu quero agradecer ao Abner, mais esse bate-papo aí. Eu vou ver se a gente continua num podcast. Sim. Tá certo? Vamos fazer um podcast aí. O Abner vai estar com a gente também. E aí vamos estar batendo um papo mais. Quando já deu para ver que, como diria Ratinho, o cara tem café no bolho. Gente, esse casamento é muito fácil. Eu estava falando assim, olha, nós temos 50 anos de namoro. Casar é muito fácil, a gente complica. Eu costumo dizer que só precisamos de 2 virtudes para ser casados e felizes a vida toda. Só 2. É beleza e paciência. O nosso grande desafio o que é? É entender quando usar uma e outra. Se o teu casamento vai tudo bem, beleza. Agora, se for tudo mal,
Paciência, com beleza e paciência a gente vai casando até que a morte separe. Abner, muito obrigado pelo seu tempo, Prazer, é uma meu. honra te receber. Que Deus abençoe a todos aí. Estamos já finalizando aí o curso A Marta e Graça. Fique com Deus, um grande abraço, graça e paz.